Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Começando mais um JD Cast e hoje, Ricardinho, nós vamos falar de que tema? Hoje a gente vai falar de empreendimentos de alto padrão, Rafael. Empreendimentos que a gente ia até aqui e questionar todo mundo. Será que você sabe vender empreendimento de alto padrão? E para isso, mas antes, Rafael, antes de qualquer coisa, eu queria deixar aqui um beijo, um abraço pra Tânia, da equipe da Luciana, que assiste, deve estar assistindo a gente agora, Tânia. Que manda aí um comentário, Tânia, se você estiver assistindo a gente, que ela curte todos os episódios, já deu vários feedbacks pra gente, então assim, ó, beijão pra você. Beijo, e Tânia. só pra não perder o costume, Tânia, aproveita, manda aí pros seus amigos de equipe, compartilha, ativa o canal, ativa sininho, se inscreve, porque, ó, tudo que a gente faz aqui, né? Todo esse pessoal gabaritado que a gente traz aqui é pra fazer, ó, não só você, Tânia, mas toda a sua equipe, todo o resto da galera, ó, mudar a forma de pensar aqui dentro. É isso mesmo. E, gente, pra a gente poder passar isso de uma maneira simples, fácil e com muita bagagem, nós temos um convidado muito especial hoje. Muito, Ricardinho. um cara super gente boa. Gente boa. Ele é supervisor regional. É um exemplo de educação, um gentleman. É um gentleman, não é? É um gentleman bonito. Bonito. Gente, eu tô falando de quem? Do grande, do especial, Do ilustríssimo Leonardo, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Tudo bem, E aí, pessoal? Leozinho? Joia. Demorou Tudo já bom? pra você estar aqui, hein, Léo? Opa! Léo, tá relaxado? Antes tarde do que nunca. Você tá relaxado? Começando. Tá confortável? Vamos Ó, começar. essa água aqui tá batizada, tá? Se precisar, é só dar uma golada nela. Boa. Isso mesmo. Mas nós estamos estreando um novo quadro dentro do JD Cast, que é uma dica cultural. Você que é corretor não vai ter só material bom no JD Cast semanalmente, todas as quartas, 20 horas. Nós também temos agora uma dica cultural, né, Ricardinho? E qual é a dica de hoje? Porque a dica cultural é para inspirar e poder melhorar o nosso mindset. Né? Muito bem. Então vamos lá. A dica cultural de hoje é a história do McDonald's. O nome do filme se chama cacete. Fome de Poder. Se chama Fome de Poder. É uma história muito legal. É com Michael Keaton. É um vendedor de
de mixers que ele começou a ver a inspiração, ter o feeling de vendedor, ver como que era o esquema dos irmãos McDonald's. E ele teve um primeiro contrato com eles, valendo 1% de todo. E no final da história, ele vira o jogo e vocês vão ver o que aconteceu e como ficou tão grande, né? A gente não precisa falar. Não deixa o Rafael contar todo o filme aqui, porque senão ele vai contar o filme inteiro, né? Pois é. Mas olha, é inspirador. Muito inspirador. Voltando. Não tanto quanto o que nós vamos falar aqui hoje com o Leonardo. É verdade. Porque, ó, se tem uma região que a JD precisa sempre melhorar, né, Léo? Sim. É a Zona Sul, né? A gente tem alguns empreendimentos na Zona Sul, a gente sabe que a Zona Sul, pra gente, às vezes, dá uma dificuldade, porque não é nossa carteira, mas a gente vem hoje numa vibe de empreendimentos diferenciados, coisas que fogem um pouco aquele portfólio que a gente tá acostumado. E hoje, Léo, a gente convidou você para vir aqui justamente para a gente desmistificar qualquer tipo de insegurança, vamos colocar assim, ou de, eu não sei como fazer, ou alguma dica que a gente pode dar para toda essa galera que está ouvindo a gente de como vender esses empreendimentos, não da Zona Sul, propriamente dito, mas os empreendimentos que saem daquele portfólio mais... daquele ticket mais comum que a gente tem, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco dos apartamentos um pouco mais caros aqui dentro. E o Léo, tenho certeza que vai mandar muito bem aqui com a gente hoje. Tenho certeza. Vamos falar dos seus produtos e dos produtos que estão identificados como um alto padrão. Vamos entender, né, Rica, a concepção do que é um alto padrão. Mas, antes de tudo, a pergunta que vai nos aproximar. De 1 milhão. A pergunta de 1 milhão, que vai nos aproximar. Quem é você? O que você faz? De onde você veio? Para onde você vai? Essa perguntinha IBGE, como você chegou até aqui? Porque eu acho que é importante uma pessoa gabaritada que nem você, os corretores terem essa proximidade. Opa! Então quer dizer que a gente está com tempo para isso, né? Porque são 29 anos Temos aí... uma já aqui para a gente beber. São 29 anos de trajetória e nos últimos 3 anos podendo estar aqui com vocês. Então, assim, é muito gratificante para um profissional que dentro desse longo tempo, iniciando aí aos seus 20, 21 anos, e hoje com 50 anos... Tá bem, Léo. Então, você imagina o que eu passei nesse mercado, né? Você começou como corretor, Léo? Comecei como corretor de loteamento. Loteamento. Entendeu? No interior. E assim, a trajetória foi passando, loteamento, passei por todas as áreas, né? Por mais que o mercado imobiliário todo mundo acha que é único, não, ele tem algumas diversificações. Trabalhei com terceiro e vim para a área de lançamento e nos últimos 10 anos indo mais aí para o caminho do alto padrão. E com a mudança, né, nos últimos 3 anos vindo para a JD, num propósito aí de poder trabalhar e agregar a área comercial. E, para minha felicidade, eu estou hoje aqui dentro da empresa tocando a área do alto padrão, que são projetos lindíssimos e com ótimas localizações. E Léo, é só fazer uma vírgula nisso aqui, só para lembrar, recentemente, né, Léo, a gente zerou um dos altos padrões que a gente tinha, né, o Le Parc, né, a última unidade do Le Parc foi vendida aí há uns dias atrás, parabéns, né, a todo mundo que fez que participou dessa negociação, porque a gente sabe que não é um imóvel fácil de vender, mas quando se vende é extremamente recompensatório, né? Não só financeiramente, mas acho que também para gratificante pessoal, né? Parabéns. Parabéns, parabéns. Participar de vender alguns ícones da cidade de São Paulo realmente é isso que você falou, Ricardinho. Traz uma satisfação profissional, né? Não só o dinheiro, mas a participação de você poder vender um projeto com valor agregado e poder dentro de um cliente que tem todas as suas peculiaridades, sabe o que quer, e você poder ter esse convencimento e concretizar a venda, realmente é algo muito gratificante. E, Léo, entrando no tema, né, Ricardinho, que é o tema de hoje, é alto padrão. O que define um produto ser alto padrão? É a localização? É o projeto em si? É a tipologia que puxa isso? Conta pra gente.
Assim, o alto padrão, ele tem diversas coisinhas que faz com que esse projeto tenha características de alto padrão. Mas, assim, eu acho que a localização realmente é um fator preponderante, né, na situação do projeto de alto padrão, né? Porque ela que acaba determinando... Começa o preço do metro quadrado, acaba vindo principalmente por causa da localização. Começa Sim. pela localização, Sim. né? Os projetos que a gente tem da Diálogo realmente estão em regiões que há muitos anos já mostra que são regiões de alto padrão. Mas, assim, ao longo do tempo e com o crescimento aí da cidade, os órgãos precisam criar situações de organização para poder organizar a cidade com o seu crescimento. Sim. E isso acabou consolidando de vez as regiões que nós estamos como alto padrão. Porque o cliente, não só a localização, ele busca o quê? A facilidade para o trabalho. Então, assim, esse cliente ele está atrelaçado à distância, da onde mora para onde ele trabalha. E com o crescimento da cidade, nitidamente, a região da Zona Oeste e Zona Sul de São Paulo foram as regiões mais impactadas com infraestrutura. Então, assim, a operação urbana fez com que a Faria Lima se tornasse o que é hoje, a Luiz Carlos Berrini se tornasse o que é hoje. Sim. Com isso, grandes empresas, tanto do setor financeiro como o setor de tecnologia ou outros setores, trouxeram grandes empresas para esse eixo. E, com isso, consolidou realmente regiões de alto padrão, porque o cliente ele busca isso, morar próximo. E você falou uma coisa, Léo, que acho que é bem interessante, acho que até vale a pena a gente discutir um pouco, porque hoje, talvez dentro da JD, quando a gente fala de um alto padrão, a gente automaticamente pensa na Zona Sul, em primeiro lugar, talvez na Zona Sul. Mas a gente sabe que o alto padrão hoje aqui não é só na Zona Sul. A gente tem outros empreendimentos na casa. Um exemplo muito, muito claro, acho que é o próprio Monan da Moca, né? Que não é Zona Sul, mas ele tem toda uma característica de um empreendimento de alto padrão, né? A gente tem empreendimentos futuramente, sei lá, talvez o do Anália Franco, né? Que venha com uma outra pegada também de alto padrão. Então, acho que é legal essa primeira colocação da localização, né? A gente discutir um pouco da localização. Que é o foco, Ricardo, desculpa te cortar, que é o foco quando alguém procura um imóvel, acho que é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. E você concorda, Léo? Quando alguém vai procurar um imóvel, ele começa pela localização sempre. Sempre. Né? Então, sempre se vai ser... O que e a localização é isso, ele busca a facilidade do trabalho com a moradia. Então, ele sempre vai focar a localização. E aí, em primeiro momento. E aí, por exemplo, para ajudar essa desmistificação do conceito do alto padrão, a gente pode ter, você que trabalhou em outros segmentos, a gente pode ter loteamentos de alto padrão, a gente pode ter estúdios de alto padrão, Sim. A gente pode ter grandes apartamentos de alto padrão, a gente pode ter salas corporativas, lajes corporativas de alto padrão, porque tudo é uma flutuação de endereço, dessa transformação da cidade, que nem você está falando. A gente, pegar um exemplo bem bacana, a gente tem aqui na Zona Leste acontecendo a história do Eixo Platina, né? Então, que existe um movimento, né, real de se trazer empresas, de se trazer grandes corporações para a Zona Leste. Então, a Zona Leste deixar de ser uma região dormitório para passar a ser um polo de negócios. Sim. Né? Então, à medida que isso vai acontecendo, que você falou, a cidade sendo preparada, né, e vivenciando esse crescimento não só na Zona Sul, na Zona Oeste, mas na Zona Leste crescendo, na Zona Norte crescendo também, você começa a ter a descentralização também dos alto padrão. A gente pode, em algum momento, considerar que alto padrão não é uma exclusividade apenas do eixo da Zona Sul, por exemplo? Pode confirmar, sim. Tá? A peculiaridade de você poder estar numa região de alto padrão, não necessariamente você precisa estar na Zona Sul.
Realmente, hoje, você tem essa descentralização para todas as regiões. Mesmo porque, né, a cidade grande e nem todo mundo, às vezes, tem a vida na Zona Sul. Sim. Às vezes, você tem o comércio, a sua empresa, o seu consultório em outras regiões. E, com isso, a pessoa vai buscar morar próximo do seu trabalho. E, com isso, forma regiões de altíssimo padrão. Mas desculpa até atrapalhar teu raciocínio. Só para ficar claro para o corretor e para quem estiver nos assistindo. Então, o que define um produto ser alto padrão, inicialmente, é o start inicial do endereço, da localização, e esse lugar está numa crescente, né? Porque não adianta eu ter um baita de um projeto com 4 dormitórios, sendo que a gente está numa área que não tem uma perspectiva de crescimento, não tem esse pensamento urbano, não tem toda essa levada, né? As coisas têm que estarem fomentadas para... Né? Sim. A região que denomina alto padrão, normalmente é uma região que está consolidada, né? Então, você tem aí uma infraestrutura completa de serviços, de escolas, enfim, shoppings, parque, e com isso agrega valor e passa a ser interessante aí para o investimento. Você Né? acha que a escassez do terreno nas regiões também fomenta essa questão do alto padrão? Então, por exemplo, a gente, como você falou, a gente tem regiões extremamente já adensadas, né? Já consolidadas de infra, então os terrenos ficam mais escassos, né? Então, quando você acha uma pérola dentro desse bairro que você consegue levantar um empreendimento bom, né? Você acaba geralmente tendo um preço um pouquinho mais elevado por causa da própria escassez do terreno na região. O custo do terreno sai caro, né? E com isso eleva realmente o preço de metro quadrado. E aí a gente pode ter uma leitura real ou, sei lá, distorcida de que é um alto padrão ou não? Tipo, a falta de um terreno numa região automaticamente se vier um empreendimento lá, seria um empreendimento de alto padrão? Você acredita que é uma lógica isso? Não é uma lógica, porque tudo vai depender do que vai implantar naquele terreno, né? Às vezes você pode estar numa localização de alto padrão, mas fazer um projeto que não traz esse conceito de alto padrão. Hoje, o cliente de alto padrão é um cliente exigente, né? É uma pessoa que tem acesso a tudo que tem melhor no mundo. Então, ele tendo esse acesso, com certeza aumenta o critério de escolha dele. Então, assim, não só a localização, mas tem que também fazer uma leitura do projeto que vai implantar ali, para que atenda às necessidades desse cliente, Não desse é público. colocar qualquer coisa. Não é colocar qualquer coisa. Sim. E as consultoras, realmente, a Diálogo não coloca qualquer coisa. Não. Geralmente tem um estudo muito, muito forte do tipo de projeto que E vai ser eles implantado vêm num cada terreno. dia melhorando, entendeu? Então, assim, a Diálogo realmente ela vem superando aí as expectativas, né? Tanto é que, assim, é quase que impossível você pôr um projeto a mercado sem um decorado. E a gente conseguiu pôr um projeto no mercado De alto sem padrão. o decorado, E de vendeu alto bem. padrão, e teve uma liquidez, graças a Deus, muito boa. E digo mais, a gente colocou, acho que do que eu lembro desses últimos altos padrões. Agora me fugiu o português. Mas desses últimos que a gente lançou e comercializou, eu acho que, se eu não me engano, só o Gran Rai que teve decorado. O Le Parc não teve decorado, o Monan Moema não teve decorado, e o Dom, num primeiro momento, também não tinha decorado. Sim. Né? Então a gente comercializou, não sei se me fugiu algum, mas o Moca vai ter, né, o decorado. Mas esses empreendimentos da Zona Sul, voltando aos empreendimentos da Zona Sul, nenhum deles saiu com decorado. E todos foram comercializados, todos estão tendo a sua velocidade de vendas. Moema já está com a obra aí a todo vapor, o Dom tá pronto. Le Parc já vendemos todas as unidades, e o Gran Rai já está despontando aí, já teve uma largada muito boa, né? Você participou lá desde o começo. Uma largada muito boa, vem vendendo super bem aí, e é continuar, né? É um projeto realmente que agrega muito valor e, como eu falei, né? Ele está dentro de um eixo
que proporciona velocidade de venda e que proporciona valorização, por estar dentro dos maiores polos comerciais hoje de São Paulo. Você acha, Léo, só uma coisa, Rafa, só para não deixar passar essa questão da localização. Sim. Você acha que é super importante, Léo, o corretor ele conhecer bem a região de um empreendimento, entre aspas, alto padrão? Por exemplo, a gente até estava fazendo um exercício aqui, conversando. A gente tem empreendimento. Por exemplo, vamos pegar o Gran High. Tá bem fácil aí, tá fresquinho na memória. O Gran High, a gente tá lá em 2 avenidas super conhecidas, super movimentadas, numa região super bacana, com metrôs muito próximos. A gente tem na Santa Amaro, você tem supermercados, você tem shopping muito perto, você tem escolas conceituadas muito perto, você tem uma infraestrutura de serviços. Um entorno muito rico, perto. né? Você tem um entorno muito rico, que, como você mesmo falou, ele é um entorno consolidado já. Então, você tem muito já à sua disposição. Partindo de um princípio que para um corretor vender qualquer imóvel, independente do padrão que a gente queira classificá-lo, conhecer a região já é um ponto, é uma condição sine qua non do negócio. Alto padrão tem alguma diferença nesse sentido? Tipo, eu preciso me preocupar algo mais com a localização, além do que eu já deveria me preocupar vendendo um estúdio, onde quer que seja, vendendo um apartamento de 2 dormitórios ou vendendo um apartamento de 4 dormitórios? Faz alguma diferença para o corretor a localização, no sentido do que ele precisa conhecer da localização para conseguir passar isso para o cliente? Eu acho que é fundamental conhecer a localização, mas não é o fator preponderante, né? Não é o principal conhecimento que o corretor precisa ter, né? Apesar, né, que o cliente ele é migratório. Então, assim, você tem o cliente que mora na Zona Leste, que muda para a Zona Sul, você tem um cliente que da Zona Sul vai para a Zona Leste. Com isso, o corretor ele tem que estar preparado para esse cliente novo, né, que está migrando, saindo da região. Então, ele vai querer saber da região. Então, é um fator importante para o corretor saber, mas não é o mais importante. Eu acho que ele tem que saber. Eu acho que o mais importante é conhecer o que está vendendo. Conhecer o que tá? tá vendendo. Então, assim, saber localização é importante, mas muitos clientes já conhecem a localização. Sim. E aí, o que ele precisa? Esse é o produto. Ter a imersão de conhecimento desse produto. E com isso, o corretor ele tem que estar com tudo afiadinho. Eu estou te perguntando isso, Léo, só para tentar ajudar nessa questão da desmistificação, Rafa. Para talvez mostrar para todo mundo que tá ouvindo a gente que vender o alto padrão é igual a vender qualquer outro empreendimento. Então, assim, todo aquele exercício que o corretor faz, vai lançar um apartamento de 2 dormitórios. Ele vai conhecer a região, ele vai ver se tem padaria do lado, ele vai ver se tem supermercado, ele vai conhecer as avenidas, vai ver a estação de metrô, vai ver quanto tempo o transporte público, etc, etc, etc. Porque ele precisa conhecer a região. Sim. Vamos lançar um apartamento de 4 milhões, de 4 dormitórios, de 3 milhões, 4 milhões. O exercício é o mesmo. Ele vai ter que ir no terreno, ele vai conhecer o entorno, ele vai ver onde estão as padarias, onde estão os supermercados, ele vai ver onde estão os shoppings, ele vai ver as avenidas. Porque o Léo falou uma coisa muito importante. O cliente conhece, o corretor não. Sim. Né? Mas Então, isso que você está falando, Rica, é muito legal. Eu concordo com você, mas às vezes, né, se a gente for entender o perfil desse cliente de alto padrão, eu acho que a postura do corretor tem que ser atenta, no sentido de como está se trajando, como Apresentação, cartão de visita. a educação, né, Rica? O alto... Como eu vou falar isso daí para vocês? Ele estar bem apresentado, falar de maneira correta, educada, né? a primeira impressão, né? É a primeira impressão que fica. A primeira impressão O fica. corretor tem que estar apresentado, não tem jeito, tá? O comprador
ele não compra nada com alguém que não seja de sucesso ou que não passe Você tem uma Tem imagem que passar essa imagem. muito boa para esse cliente, que gera essa credibilidade. Afinal de contas, o investimento de um imóvel não importa o padrão. É um investimento alto. Sim. Ou seja, um cliente de um poder aquisitivo menor, ou seja, um cliente de um poder aquisitivo maior, sempre a compra de um imóvel é um valor agregado alto. E com isso, o corretor precisa, tá? É meio que fator obrigatório ser uma pessoa bem trajada, bem apresentada. E um outro fator principal é ouvir. Como Ouvir eu o falei, cliente. né? Como eu falei, esse cliente, ele é um cliente que está aí para o mundo, conhecendo tudo que tem de melhor, de serviços, enfim. Ele é um cara que sabe o que quer e a necessidade dele. Se o corretor não ouvir ele, pode ser que esteja trabalhando de uma maneira errada. E Léo, mas, de novo, assim, Rafa, vai construindo um pensamento. O Léo falou como um corretor precisa se portar, né? Vocês levantaram vestimenta, apresentação. O Léo colocou na frase dele assim: se ele vai vender um padrão mais baixo, a apresentação é a mesma. Então a gente tem um conhecimento de localização que não importa o que você vai vender, você precisa conhecer a localização. Uma primeira apresentação, né, do corretor, uma presença de palco, uma postura, não sei, outra, uma postura diferente. Uma postura diferente, de apresentação, ou uma postura que um corretor deveria ter padrão, né, independente se ele está atendendo um apartamento de 5 milhões ou se está atendendo um apartamento de 500 mil, porque a compra do cliente continua sendo importante, a leitura do cliente continua sendo a mesma para ele, só que o Léo levantou um ponto agora que pode ser que gere um pouco mais de discussão. Sim. O cliente talvez mude um pouco os valores, os preceitos dele, muda um pouco mais, porque um cliente que vai comprar um apartamento com um valor muito maior, talvez ele tenha ele já tenha uma experiência de vida um pouco mais diferente, né? Ele já conhece algumas coisas melhores, ele é um pouco mais viajado. E a questão mesmo da necessidade, né? Um cliente que está adquirindo um imóvel com valor agregado alto, de alto padrão, não é o primeiro imóvel dele, né? Ele já vem de outros imóveis, ele já adquiriu outros imóveis, então, assim, não é o fator necessidade, é o fator vamos dizer assim, o fator não é necessidade, não tem a necessidade de compra, é o fator de gosto mesmo, entendeu? De adquirir, de saber se aquele projeto atende ele e como investimento. Ele sempre tem uma visão de investimento, entendeu? Uma coisa muito legal que a gente está falando, talvez eu não consegui me expressar bem, quando eu falei na parte de como falar, de comunicação, eu também quis dizer que eu acho que um corretor que vai atender esse tipo de público, quanto mais informação ele tiver, acredito ser melhor. E quanto mais ele tiver domínio, não só da localização, porque é um ponto, mas ele viver aquela região, o cliente de alto padrão, eu acredito que ele tem uma coisa muito determinante nele, que ele quer se sentir seguro, porque ele vai fazer um investimento, ele vai comprar o melhor lugar da vida dele, ou para o próprio filho, não sei qual que é essa trajetória, né? Porque são várias. Mas eu acho que a comunicação tem que estar muito azeitada na cabeça do corretor. Porque se o cliente sentir insegurança, ele talvez pingue para... ele disperse. Sim. Né? Ele vai pensar, né? É aquele velho ditado, né? A decisão de compra dele fica para depois, ele vai pensar. Então, o corretor realmente ele tem que ter um preparo, né? Como toda profissão, né? A gente tem que ter o preparo e estar pronto
para aquela necessidade. E o corretor de imóveis é isso. Ele tem que estar preparado, não só com o que ele vende, entender a localização, entender o cenário econômico, porque, como eu falei, esse cliente, às vezes, ele não tem a necessidade de compra. E como que você vai passar para ele que aquele momento é o momento de compra? Então, você tem que ter aí um conhecimento econômico, um conhecimento, pelo menos, básico, né? E amplo de todos os setores. Isso até que eu ia te perguntar, Léo, você que já participou aí de zilhões de mesas, né, nesse perfil. Como é que se atende um cliente que está avaliando um imóvel de alto padrão? Como é que a gente atende esse cliente? É como foi falado aqui, né? O primeiro passo, a nossa apresentação, né? A nossa apresentação é o cartão de visita. O segundo passo é ouvir o cliente, entender as necessidades dele. Entendendo as necessidades dele, aí você vai explorar os pontos que ele tem a necessidade de compra e saber o que está vendendo. Não tem como. Você tem que realmente explanar muito bem o projeto. Tá? Como eu disse no início, realmente pôr esse cliente para fazer uma imersão nesse projeto. Entender a fundo como funciona, para quê? Para que ele tome a decisão. Eu não posso ser superficial. Não dá para ser. Eu tenho que entender o parafuso do negócio, tudo. Porque eu acho que você está colocando uma coisa muito, muito legal, porque é diferente quando a gente fala, por exemplo, de um upgrade de um apartamento, né? Um cliente que está saindo de um de 2 para ir para um de 3 dormitórios, porque a família está crescendo, alguma coisa nesse sentido. Então, geralmente, isso é muito claro, né, dentro das negociações de vendas. Quando a gente fala de apartamentos grandes, por exemplo, vamos começar pelos grandes, porque a gente não tem só alto padrão grande aqui. Mas começar pelos grandes, um cliente que mora num apartamento de 250 metros e está avaliando a compra de um 300 metros, por exemplo, não é só ele não é um upgrade, às vezes não é alguma coisa nesse sentido que está motivando ele a buscar um outro apartamento. Acredito que seja muito o que você falou. É projeto, é o que está sendo oferecido, a localização em si. Não, eu quero mudar de X para Y, porque talvez minha vida esteja mudando para algum outro rumo. Mas ainda, Léo, vou bater bastante nessa palavra, né? Ainda estou querendo ajudar a desmistificar, porque o que você está colocando do atendimento não muda em relação ao atendimento de um apartamento, qualquer outro apartamento que a gente tem aqui. Eu tenho que conseguir ouvir o cliente, eu tenho que saber ouvir o cliente, eu tenho que saber conversar, tenho que entender o que ele está querendo para poder fazer essa imersão. Necessidade dele, né? Exatamente. Não muda nada. Então, assim, se o intuito da nossa conversa é quebrar esse paradigma de que, nossa, vender um alto padrão é muito difícil, da forma com que eu tenho que tratar, por enquanto, para mim, se eu tiver errado, vocês me corrigem, mas para mim continua a mesma coisa. Não mudou nada. O meu preparo continua sendo o mesmo. Eu tenho que ir bem arrumado, eu tenho que ir cheirosinho, tenho que ir com os dentes escovados, não posso falar... Perfume não, eu fui para Paraguai. Eu fui para Paraguai e comprei perfume lá. Eu não posso falar nós vai marcar uma visita, né? Não posso falar isso. Postura. Eu tenho que conhecer o que eu estou vendendo, eu tenho que conhecer a infraestrutura, eu tenho que conhecer a fundo o meu projeto. Não muda nada do que a gente já tem que fazer. Então, assim, será que existe algum tipo de medo, Léo, por parte dos corretores ao tratar um apartamento? Será que o medo real das pessoas quando a gente fala do alto padrão é por causa do valor do apartamento? Eu tenho medo, vamos ver se eu coloco de um jeito bacana isso para você entender. Eu tratar um apartamento de 500 mil, eu tenho um tino para fazer a negociação. Na hora que eu tratar um apartamento de 5 milhões, eu travo, sendo que a negociação continua sendo a mesma. A gente começa a falar de entradas, de mensais, de... Será que às vezes os corretores se assustam por estarem tratando apartamentos com valores muito altos?
Você acha que existe isso? Será Uma que insegurança, impressionam? uma ansiedade do Eu corretor? acho que existe essa insegurança realmente da questão de valores, né? Não são valores que a gente está acostumado a ter, né? Quando a gente fala de entrada alta, fluxo curto, valor agregado alto, realmente assusta um pouco, mas eu acredito que o maior medo é a falta do preparo. Tá? Eu acho que o Insegurança mesmo. corretor forma várias situações que leva a ele ter esse medo. Então, acho que o primeiro passo é a falta de preparo. Todo mundo gostaria de atender o cliente em meia hora e depois não de é bem meia assim. hora já Tá está vendido, caindo já. dinheiro na conta. E não é assim. Lógico. Entendeu? Mesmo porque o que muda um pouquinho desse cliente, de um projeto de valor menor para um valor maior, é a questão do sentimento. O cliente do alto padrão, ele é um cliente mais frio, ele é um cliente mais racional. O fator emoção é menor. Então, com isso, o corretor fica com medo. Por causa daquela ansiedade. Não que o cliente entende, não querer fechar sabe nessa qual a meia hora. emoção do cliente, nada. Então, assim, isso traz o medo. E aí você traz valor alto, a falta de preparo, aí realmente as coisas se tornam difíceis. Mas, assim, é fácil. É tirar esse medo, é poder se preparar melhor e buscar informações. É você tá com segurança. Tem que sentar com segurança, saber o que está vendendo, saber todos os detalhes do projeto. E, assim, normalmente o corretor ele vai ter ajuda, né? Na questão da parte de valores, fator, negociação, ele sempre tem um suporte aí de um profissional mais gabaritado. Tem uma Então, coisa, acho Léo. que Desculpa. Tem uma coisa que o Alencar falou aqui uma vez, que eu acho que é bem legal. Eu não vou lembrar a frase exata. O Rafael talvez lembre, porque ele tem uma memória melhor que a minha. O Alencar falou da questão da venda, que o corretor deve se preocupar, não se preocupar com a comissão, né, com o valor da comissão. Ele deve se preocupar com a ação de vender. Com a ação Depois de ele vender. vai ver o valor, porque tira o peso. Tira o peso das costas. Ele falou que usa dessa forma, como se fosse uma organização no pensamento, e sempre ajudou ele. Porque talvez, eu não sei se você... bacana. eu não sei se você concorda. eu tenho esse lado até um pouco místico, porque realmente eu sou uma pessoa que eu nunca fiz conta de quanto eu iria ganhar. Sério, E eu Léo? sempre achei que se eu fizesse a conta de quanto eu iria ganhar naquela venda, a venda não ia se concretizar. E você Então, também ia ficar é tensionado. uma coisa que eu nunca fiz, é fazer conta. Então, é A exatamente minha isso. maior preocupação, num primeiro momento, é realmente atender bem esse cliente de uma maneira calma, de uma maneira segura, com propriedade do que está falando, com propriedade com o que está oferecendo e, dentro das medidas possíveis, por profissionais que possam te ajudar e levar Por a esse exemplo, resultado. Né? Você que está lá. E, Léo, esse perfil de cliente, essa persona de um cliente, de uma família de alto padrão, o que brilha os olhinhos deles? O que eles mais gostam ao ver um projeto? Tipologia? É algum diferencial específico? Você tem esse feeling, você tem essa percepção histórico, né, no atendimento. É diferente? É um pouquinho diferente. Tá? Por quê? Esse cliente é, como eu falei, né? Ele tem acesso a tudo que é bom, né? E ele é um cara que cultiva boas práticas, né? Então, por cultivar boas práticas, é um cara que se dedica pelo menos aí 2 horas do dia em fazer exercício, é um cara que busca esportes que traga um desempenho físico, enfim, é um cara que se cuida. E, assim, para o alto padrão, tem algumas coisas, lógico, tem várias coisas que esse cliente gosta, mas, assim, um sinônimo, que se eu fosse pegar uma infraestrutura que eu pudesse pontuar aqui e que tem sinônimo de alto padrão há muito tempo, quadra de tênis. É mesmo? Tá? Se a gente pegar aí os projetos em São Paulo, da grande maioria dos projetos que tem quadra de tênis, são projetos de alto padrão. Eles preferem Tá? muito mais uma quadra de tênis do que, às vezes, uma piscina? Sim.
Piscina recreativa, vou te falar que realmente o cliente ele gosta, ele quer, vai utilizar, mas não é um fator fundamental. Agora, se a gente falar piscina coberta com raio de 25 metros, Aí é diferente. a gente já está falando de uma piscina que vai atender ele para um esporte específico, para um treino, filhos também, enfim. Então, é algo que vai agregar mais. Mas, assim, a quadra de tênis sempre foi um sinônimo de alto padrão, né? Então, assim, todo Ter a projeto, quadra de tênis, né? Já ter a quadra de tênis até porque não é fácil ter uma quadra de tênis no empreendimento. Você Demanda precisa ter terreno, um espaço. terreno bacana. Tem um cara aqui pra que isso. é bom no beat tênis. Era. Era. E não é qualquer quadra de tênis, tá? E não é qualquer quadra de tênis, tá? Oficial. Esse cliente é exigente. Como eu falei, ele é conhecedor. Ele vai exigir... Ele não quer muita coisa, porque ele também não quer condomínio caro, rasgar dinheiro. Sim. Ele quer coisas funcionais, coisas que vão agregar o dia dele. E com isso ele vai ser exigente. Então a gente precisa ter o quê? Uma quadra de tênis, se possível, feita por uma empresa especialista nisso, Sim. tá? E com medidas, enfim, com metragens, tudo oficial. E na área privativa, o que mais você vê que chama a atenção? São os acabamentos, são os ambientes integrados, cozinha com varanda, com a tal área gourmet, né? Ó, o acabamento é algo fundamental, mas hoje ele não põe assim como prioridade. Lógico, na área comum é importante ter, porque ele não vai fazer a área comum, ele já vai receber pronto, então ele vai ser exigente nos acabamentos da área comum. Mas quanto ao apartamento, não, porque normalmente esse cliente ele quer personalizar a sua unidade. Então, muitos quebram tudo, recebe e quebra. Então, hoje, as empresas vendo isso, se adaptando, como a Diálogo faz muito bem, criou o exclusivo deles, né? A personalização. Eu esqueci o nome, tinha um nome que fala isso, que é Shell, que é só a casca do aparelho. Eu esqueci o nome. Linha osso, né? Eu lembro, eu lembro que tinha uma palavra que falava assim, que é aquele apartamentão pelado, né? Porque a mulher vai trocar. E, geralmente a mulher é o grande pivô nessa história, né? Vai trocar dos acampamentos, quer fazer azulejo não sei do que, piso não sei da onde. Sim. Então acaba realmente fazendo o apartamento da sua cara, né? Aí acho que de novo o que você falou, Léo, precisa entender o que o cliente quer. Eu chegar na mesa para atender voltando a falar desse perfil de cliente, né? Eu ir para a mesa, eu já estou preparado, eu conheço o apartamento, eu conheço o projeto, eu conheço a localização. Me falta agora escutar. Né, escutar um pouco o que o cliente busca. Se eu ligar o modo automático na minha cabeça e desembestar a falar o que eu falo, a mesma coisa para todos, eu não vou criar essa conexão, que eu acredito, né, que você está falando. Eu não vou criar essa conexão, porque eu não consegui ouvir. Eu escutei, mas não ouvi. Todo atendimento é algo personalizado, personalizado. Realmente. Então, é cliente a cliente, é o tipo de atendimento que você vai prestar para ele. Você sabe que o Ricardinho falando, a gente conversando, estava na minha cabeça personalização. Se tem algo que possa ser diferente de um produto que seja médio, não sei. Eu percebo que a gente tem que dar uma atenção maior para os detalhes. Né? Isso não só para os acabamentos, na informação que você está dando, porque você tem responsabilidade no que você está passando, você está vivendo aquele produto, né? Então, eu vejo que, às vezes, um cliente de alto padrão, ele busca uma atenção especial. Ele busca uma personalização mediante a necessidade dele, né? Sim, sim. Seria isso, né, Rica? O que você acha? Eu acredito que sim, porque esse tipo de... É que parece que a gente está falando de um... Eu estou tentando colocar de um jeito que não é um bicho de sete cabeças, né? Que esse cliente não é diferente de qualquer outro que a gente atende, né? É um cliente, como todo outro. O que exige da minha parte é um pouco mais de inteligência emocional, preparo para conseguir conversar com esta pessoa, não no meu modo automático, de sair falando, desembestando, tem negócio comer, churrasqueira, não, eu preciso entender primeiro o que a pessoa procura, apresentar o meu projeto da melhor forma possível, né? Mas
levar Mostrar em os conta- diferenciais. Para diferenciar as coisas que para ele, você falou uma palavra logo no comecinho, que ele tem valores diferentes, né? Sim. Não valor, não dinheiro, Financeiro, né? é. Não, valor de mesmo, vida, valor né? de vida. Então algumas Necessidades, coisas, valores, Então é. algumas coisas no projeto como um todo fazem muito mais sentido para ele do que outros. E às vezes a gente está tão condicionado, eu gostei, sei lá. Gostei da piscina. Vamos voltar ao exemplo da piscina. Eu achei a piscina do prédio do cacete. Então eu vou falar da piscina, mas às vezes a pessoa não nada. É. Tipo assim, Tem não pânico faz de diferença. piscina. Tem pânico de piscina. Então, se a gente vai atender um cliente para um empreendimento de um padrão maior no modo automático, a gente está fadado ao insucesso. Pelo menos é o que eu estou entendendo de você, que atende vários clientes nesse perfil. Se eu tenho que personalizar cada atendimento, a primeira parte de uma personalização é ouvir. Sim. Ouvir. Entender a necessidade do cliente. Entendeu? É aquilo que eu falei. O cliente ele tem as suas tarefas diárias. Hoje, com a vida dinâmica, com a preciosidade que é o tempo, ele tenta otimizar. E, para isso, ele é exigente em alguns pontos do seu dia a dia. Academia, você tem que ter uns equipamentos de primeira, entendeu? Por quê? Não adianta colocar qualquer coisa, ele sabe o que é bom. Sim. O cliente ele conhece e sabe o que é bom. Então, você não consegue enganar esse cliente. Então, realmente, você tem que enxergar o que ele necessita E e dar as com opções, isso né? E mostrar você para ele o mostrar peso do teu negócio. o que você oferece. E com isso vai ajudar bastante aí na decisão de compra. E, gente, mudando um pouquinho o foco, mas falando da mesma coisa, para o pessoal que está nos assistindo, dentro da gama que nós temos de produtos da Diálogo, quais são considerados alto padrão? Olha, pela Diálogo, como vem aí aperfeiçoando ao longo desses anos aí, pelo menos eu nesses últimos 3 anos, eu diria que quase todos os projetos da Diálogo é alto padrão, porque assim eles são muito criteriosos e são muito assertivos com os terrenos que compra. Mas assim, dentro de todo o portfólio, os projetos da Zona Sul realmente são projetos diferenciados, tá? E que agrega esse valor de alto padrão, né? Grand Então, High. a gente fala do Grand High, a gente fala do Monan, né? O Moema, Moema. e a gente fala do Dom. Você vê que o significado de alto padrão não está atrelaçado ao tamanho. Fala do Dom. A gente tem um projeto compacto, mas de altíssimo valor. Por quê? Porque ele está nada mais, nada menos que na melhor rua da Vila Nova Conceição. Então, a gente está ali na Domingos Fernandes, né? É uma das ruas principais da Vila Nova Conceição, Pertinho do parque, do lado do parque. dá pra ir andando. Aliás, lá já todo mundo já vai andando, né? Entendeu? Quem vai de Então, carro assim, pro parque de lá ao lado de que, assim, aos meus longos 29 anos de mercado, desde o dia que eu pisei nesse mercado, é sinônimo de alto padrão. Onde? Praça Pereira Coutinho. Então, quando a gente fala da Praça Pereira Coutinho e fala de uma oportunidade a um quarteirão, não tem nem o que falar, né? O projeto já fala por mostra que é um projeto de alto padrão, né? E, Léo, ó, vamos pegar... E não então. necessariamente com metragem grande. Exatamente. Nesse ponto que eu queria destrinchar Projeto com você. compacto de alto padrão. Então, ó, rico em acabamento. Pensa nisso que você falou, que eu acho que é uma coisa legal pra gente pontuar aqui. A gente tem um produto de alto padrão que ele foge, vamos colocar assim, não é o verbo certo, mas acho que vai ilustrar bem. Ele foge talvez ao que nós imaginamos de ser um alto padrão. Talvez a grande maioria das pessoas fala alto padrão igual grande. Todo mundo associa Terrenos grandes, apartamentos gigantes, alto padrão é igual a isso. E a gente tem um produto hoje na casa que ele não é nada disso. Que ele é numa
tremenda de uma localização, que nem você falou, a rua é absurdo, aquela rua de bacana, né? Muito, muito boa. Eu não moro, logicamente, mas é uma tremenda uma rua. É um terreno menor, pequeno, Sim. um prédio compacto, né? Um predinho, ele tem a sua área de lazer, mas são apartamentos, estúdios, tem apartamento de... Lá nós temos metragem 37, 56, 76, Tem um apartamento 98 um pouco maior, 107. mas Caramba. ele se a gente fosse olhar por metragem, vamos colocar assim, a gente tem essa mesma metragem em vários outros apartamentos da Diálogo. E fazendo uma vírgula tudo isso de novo. Você falou uma coisa que eu também concordo, o Léo. Eu não consigo ver a gente lançando um outro apartamento que não seja alto padrão. Para mim também, todos os apartamentos que a gente lança, eles são de alto padrão. Porque os clientes que vão buscar a gente, eles procuram empreendimentos bons, empreendimentos que atendam às suas necessidades. Se tudo que a gente está falando aqui classifica o empreendimento como um alto padrão, ouvir cliente, postura, localização, boa localização, projeto bacana, sei lá, então todos os empreendimentos que a gente tem para necessidades diferentes em localizações diferentes, a gente pode considerar que sejam de padrão. É o que eu tô aprendendo aqui hoje. Pelo menos para mim, faz lógica isso 2 daí. dormitórios pode ser um alto padrão, Então, dependendo da... se eu não composição. tenho medo de vender um empreendimento de alto padrão na Zona Leste, por que eu vou ter medo de vender um empreendimento de alto padrão na Zona Sul? Se eu me preparo muito bem para vender um empreendimento de padrão na Zona Leste, por que eu não vou me preparar tão bem quanto para vender um empreendimento de padrão na Zona Sul? Acho que a lógica para mim é a mesma. Mas queria pegar o Dom, especificamente, para você falar um pouco do Dom. Porque o Dom, ele muda, ele não só o produto em si, mas o público também muda. Porque é um outro tipo de configuração de cliente que a gente atende lá. Não são mais aquelas famílias consolidadas, né? Não são casal com 2, 3 filhos, né? Então não precisa de tantos quartos. A gente atende lá muitos solteiros, muito expatriado, muita gente do interior, né, que precisa de uma base dentro de São Paulo, né? Eu lembro de uma conversa também que, por exemplo, muita gente do agro, né, do agronegócio, das cidades do interior, também procurando o Dom como uma base dentro de São Paulo. Então, foge um pouco ao que a gente está conversando daquele cliente que busca para morar o apartamento. Eu quero morar naquele endereço. O Dom, ele tem uma característica também, não sei se... Daí eu queria que você falasse um pouco mais. Não só para morar, mas o conceito de investir no Dom é muito forte também. Porque a gente tem dentro da carteira já de vendas do empreendimento esse perfil de clientes que compraram o Dom não para 100% de moradia, não para ficar todo dia no empreendimento. Sim. Ou algumas vezes por mês, ou algumas vezes por semana, não sei o que lá, ou simplesmente para alugar. Por causa de todos esses atributos que você falou, certo? Correto. O que dica você dá em relação a este produto? Sabendo que a gente tem carteiras muito fortes dentro da JD Corretores, inclusive com carteiras muito fortes de investidores que às vezes não conseguem enxergar a oportunidade que o Dom pode trazer a esse cliente. Então, clientes que compram dezenas de estúdios, outros estúdios, mas às vezes o Dom não está no radar desse corretor. O que você poderia falar para essa equipe? Acho que primeiramente entender, né, lá do projeto, né, entender a localização, entender o conceito de projeto e poder saber oferecer isso. Como você falou, realmente, o Dom ele está numa localização... Hoje, assim, São Paulo é uma região não só... como que eu falo? Um local para se morar. Hoje você tem as pessoas que vêm para negócio em São Paulo, né? Então, assim, você atende o Brasil inteiro, o mundo inteiro, praticamente, que vem para business, né? Fazer negócio, trabalhar, enfim. E esse cara que mora fora ou mora no exterior, ele quer estar bem localizado. E não necessariamente
ele precisa de um apartamento grande. Sim. O que ele precisa é ter o que ele necessita do dia a dia Fácil. atendendo fácil. Então, hoje a gente tem lá um projeto compacto, na melhor localização da Vila Nova Conceição, ao lado do parque, repleto de serviços, restaurante, shopping no entorno, fácil acesso para esse cliente aonde ele vai precisar Aos centros empresariais, inclusive. trabalhar, entendeu? Fácil acesso e que atenda ele. Nós temos lá uma belíssima academia no rooftop. Então, assim, é um projeto que o lazer foi feito na cobertura, no rooftop. Lazer no Então, rooftop assim, é tudo de bom. Nossa, Muito legal. Então, a gente tem uma piscina, né, no rooftop, com solário, toda a parte de academia e o que ele precisa. Um espaço gourmet, uma área gourmet, onde ele possa fazer um churrasco, ele possa, enfim, poder criar uma confraternização ali e que não precisa ser muito grande. E, para esse cliente, o maior fator é a localização. Sim, porque lá, né, lá a gente não tem piscina não. A gente não tem quadra de tênis, a gente não tem aquele bolotário de lazer que muitos empreendimentos têm, né? Sim. Então, não é, de novo, não é o perfil do público que vai morar no Dom ou o perfil de cliente que a gente busca no Dom. Às vezes a gente, assim, eu sei que boa parte das vendas, inclusive, elas não são para clientes de São Paulo. Elas são para clientes de fora de São Paulo, né? E a gente tem muitos corretores aqui com carteiras no interior, com carteiras no Rio de Janeiro, Goiás, né, Goiânia, Brasília, Curitiba, Salvador, que são cidades que não migratórias, porque não necessariamente as pessoas vão vir para cá, mas que tem esse polo de negócio aqui em São Paulo, que existe esse deslocamento constante, e às vezes a pessoa não quer ficar em hotel, não aguenta ficar em hotel, quer, sei lá, Airbnb também não funciona para todo mundo. Esse cara, esse opção, cliente, né? ele é uma opção, é uma Ele opção quer ter, muito ele quer viável. ter a garantia do espaço dele aqui, né? Quando você não tem nada, você vai depender do hotel, se tem vaga, se não tem, Executivos, enfim. empresas, né, Então internacionais. gera uma logística, às vezes, que ele não quer ter. Toda vez que vem para cá, É um essa cantinho busca. dele. Então, Ele- é um às vezes cantinho. É um cantinho dele. Um cantinho, É um cantinho que ele bacana. tem aqui a base, numa localização, como eu falei, perto de tudo, ao lado dos lugares que ele necessita estar. E ele tem um plano de necessidades que atende o que as pessoas querem. Exatamente. Tá? Com uma infraestrutura racional, com o que ele necessita e feita Funciona. da melhor maneira possível para atender esse cliente. Quantas unidades ainda temos desse produto? Você sabe dizer por cima? Tem umas 15 unidades ainda, né? A gente tem nesse projeto umas 15 unidades. Sabe por que eu te falo isso, Léo? Porque quem estiver nos assistindo vai terminar o episódio e vai Vai ligar para você. focar a carteira de clientes e nós vamos zerar isso aí. Posso falar? Quem vende um dom ganha uma grande amizade com o cliente, porque todos os clientes que compraram lá, a satisfação é O enorme. prédio ficou bem bacana. O prédio tá lindo. Lá o acabamento não tem igual. A Diálogo Realmente a caprichou Diálogo bem naquele- fez aquele prédio para uso próprio. Eu né? não conheço, mas Eles quero fizeram para conhecer. uso próprio, era para ser Bem legal. familiar e realmente eles fizeram o que tinha de melhor no acabamento. A gente tem piso italiano na calçada, desde a calçada a gente já tem piso italiano. Toda madeira maciça de lei, o revestimento é rico, muito rico em acabamento. Você falou do Gran High, falamos agora do Dom, e também você tem um outro produto que é o Retrato, né? Como Temos ele se o- classifica? Então, o Retrato é um projeto que ele está ali no Brooklyn, né? Então, a gente está ali próximo, ali naquele eixo ali do Brooklyn, Alto da Boa Vista, e próximo do centro comercial, né? O maior polo comercial que nós temos aqui em São Paulo, que é a Chucri Zaidan, Luiz Carlos Berrini, né? Então, a localização faz com que realmente o projeto ele tenha um grande diferencial. Lá é um prédio residencial e uma torre comercial. Comercial. Tá? Do prédio residencial,
praticamente a gente está lá zerado. Agora, do prédio comercial, que é o que eu não entendi agora, por a gente estar nessa proximidade da Chucri Zaidan, Luiz Carlos Berrini, a gente não ter ainda explorado a venda ali. Porque quem presta serviço para qualquer empresa nesse eixo quer ter um escritório ali perto. Sim. E a gente tem essa oportunidade pronta. E lembrando que a estação do metrô Do lado. na mesma calçada. Exatamente, ao lado. É na mesma calçada. Não é muito longe. Então, você pensar assim, a gente teve um episódio na semana passada, se eu não me engano, das salas comerciais, Isso. né? E a Samira, a gente falou bastante disso com a Samira, que quando a gente vai vender também uma sala comercial, né? Voltando agora para a Zona Sul, a gente não precisa... o corretor ele tem que saber falar com o cliente, não só no sentido da sala para ele, né? Olha, aqui você vai montar seu consultório, não sei o que lá, não sei o que lá, que a gente até acho que deu esse exemplo, se eu não me engano. Mas no sentido de que, olha, os seus clientes conseguem chegar fácil aqui. Porque além de você estar na Avenida na Santo Amaro, né? Que Sim. é muito fácil, todo mundo conhece, a estação de metrô fica do lado. Então, se eu tenho uma consulta com você, eu consigo de metrô. Então, montar um negócio, né, numa sala comercial, seja ele qual for, que você precise trazer os seus clientes, não é só para você que você acaba pensando. Você tem que pensar também de facilidade para o seu, né? Para o seu público. Você também tem interesse que os seus clientes cheguem fácil, né, nesse empreendimento. É um gancho, né, para todo mundo lembrar disso daí, para não esquecer do retrato. Mas você, Rafa, esqueci de um que acho que vale a pena falar, que acho que para mim ainda, eu falei aqui em um determinado momento, né, ensinar sozinho, mas é o de Moema, que eu acho, para mim, um dos melhores que a gente tem aqui. Para mim é um... Se eu Realmente, falei aqui, se fosse um apartamento que eu fosse morar, eu realmente, ali une tudo que tem de melhor. Tá? Então, a gente tem lá plantas inteligentes, né? Então, a gente pega aí apartamentos de 172 metros a 284, numa distribuição impecável. Então, assim, a Diálogo ela foi muito criteriosa e muito assertiva no desenvolvimento da planta desse projeto e com tudo que uma pessoa busca em alto padrão tem. Então, lá nós temos pé direito de 5 metros. Que valoriza muito os ambientes, né? Exatamente. Ponto para carro elétrico, para cada unidade. Piscina coberta com raia de 25 metros. Lá nós temos quadra de tênis. Então, assim, é um projeto realmente que... Traz muito valor, né? Traz muito valor. Aspiração central. Sabe? Pega os projetos pó, né? que vêm sendo lançados, você vê que eles nomeiam como alto padrão, mas, na verdade, você não tem nada de alto padrão, né? Isso é commodity. E aí você vê que a Diálogo realmente ela prioriza. É um alto padrão real. Exatamente. Manta acústica em todo o piso. Legal. O apartamento ele é todo preparado com acústico. Então, assim, é um projeto realmente foi feito com muito cuidado. Sim. E naquele ponto que eu falei, né? Localização. Ali nós estamos exatamente a 8 minutos do Parque Ibirapuera. Dá para ir andando. Dá para ir andando. Tranquilo. A minha de bicicleta leva 3 minutos, 4 minutos. Parque das Bicicletas. Parque das né? Bicicletas, nós ladinho, estamos velho. a 500 metros É do ladinho. do Parque das Bicicletas. Nós estamos no eixo de maior valor de Moema, que é esse eixo da Indianópolis com a República do Líbano. Então, assim, localização e mais esses cuidados que tivemos Tá do para lado- desenvolver do lado o índios, projeto, não tem como não encantar e não tem como falar que não é um projeto de alto padrão. Mas agora eu vou jogar uma pimentinha no ar para todo mundo. Não adianta só falar por ter uma boa localização que você tem um alto padrão. Realmente, o produto ele tem que ser bem Compatível. concebido. Não Tem que ser adianta compatível. você chegar
falar, ó, esse produto aqui é um alto padrão, se não tem toda essa qualidade por trás que a Diálogo está trazendo, né? Que é um plano de necessidades completo, que é uma área de lazer onde tem uma sinergia, onde tem todos esses atributos que nós estamos aprendendo no episódio de hoje, que compõem um alto padrão. Que, primeiro, tudo bem, pode ser a localização, mas tem que ter todos esses atributos. Nós estamos falando mais ou menos há mais de uma hora. Tantas coisas que são importantes, né? Sim. E um item que eu nem falei. Os nossos projetos, na grande maioria desses projetos de alto padrão, a Diálogo vem adotando agora o gerador full. Sim. Isso é Tá? importantíssimo. Isso é muito importante. E só para explicar... Tá? Principalmente o que é um gerador aqui, full? principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem aí quedas de energia, e principalmente na região ali da Zona Sul, por ser uma região muito arborizada, em dias de tempo ruim, Chuva torrencial. normalmente você tem a queda de energia. Queda de e árvore, né? Queda de você árvore. imagina você podendo não perder nada da sua geladeira, não perder nada no seu conforto. Ficar ali do tranquilo, dia, né? Numa queda de energia, porque o gerador ele vai te atender. Ele não atende só as áreas comuns, elevador de emergência, saídas Portaria. e portões. Não só isso. Ele atende o projeto completo, tá? Ou seja, nas áreas comuns, ou seja, no apartamento. Dá para continuar assistindo o filme que o Rafael indicou. Exatamente. Porque a televisão continua Não ligada. vai ser interrompido. Você vai estar lá assistindo o filme, cai a energia, é o tempo do gerador funcionar e você voltar a assistir seu filme. Não adianta falar que é alto padrão, tem que ter todos esses atributos, né? Tem E que ter todos os até, atributos. Rafa, se você me permite um comentário, eu acho que nem fecha a conta para uma construtora. Porque o Léo colocou uma coisa que eu acho que todo mundo tem que lembrar bastante. Uma região de alto padrão é uma região consolidada. É uma região que ela está desenvolvida já. Então, à medida que as construtoras começam a desbravar outros terrenos, né, outras localizações, não é que lá não é uma localização de alto padrão, uma localização de padrão. É que é uma região que ainda está em desenvolvimento. E o desenvolvimento das cidades não é assim, pouco. Não é num estalo de dedos. Né? Então, à medida... Pega o Tatuapé. O Tatuapé é um bairro extremamente consolidado. Né? Então, você tem toda uma infraestrutura, você tem apartamentos de alto padrão, você tem apartamentos aqui de tudo que é padrão. Né? À medida que vão vindo novos projetos, e a gente vê pelos próprios projetos que a gente vem lançando, o nível que eles estão chegando. Cada vez melhor, né? Estão ficando cada vez melhores. Porque o Tatuapé é um bairro, né? Não é na Zona Sul, é na Zona Leste. É um bairro aspiracional da Zona Leste, né? Porque as pessoas idealizam o Tatuapé como, uau, aqui aqui é bom, porque aqui tem tudo. Quando a gente fala de Moema, por exemplo, e particularmente, é um bairro que eu gosto bastante, né? Acho Moema fantástico por causa disso, porque Moema é um bairro consolidado. Você tem tudo em Moema. Você tem os parques, você tem shopping, você tem as avenidas que escoam trânsito para tudo que é lado, você tem toda uma gama de serviços e você tem um projeto numa ilha, né? num quarteirão então você vê. Muito bom. O que a gente pensa que às vezes é impossível acontecer, né? Você pegar um bairro aí como Moema, um bairro consolidado, um bairro difícil de adquirir terreno, e aí vem a Diálogo Um terreno daquele tamanho. com 6 mil metros, quase 6 mil metros de terreno, e o melhor, no eixo de maior valor de Moema e desafogado daquele centro de Sim. Moema que você não tem vista. Exatamente, Você tem exatamente. vista para parque, você tem vista ali para toda aquela área arborizada ali do Então, Mas eu vou te falar uma bairro. coisa, Léo. e Eu não, passos do shopping. eu não ia falar no do programa. shopping parque, né? também, Do né? shopping também. Eu Tá não ia vendo, falar né, no chefe? programa, mas ele é tarado pelo Moema. Ele é apaixonado pelo Moema. eu gosto. Eu- Gosto mesmo. E eu sou pelo Moca. A linha Monan Eu gosto mesmo. É outro nível. nível. E Léo, o que eu ia te falar, Rafa, só assim,
Para a construtora, não vale a pena ela ter um terreno deste tamanho, numa tremenda localização e construir qualquer coisa. Não fecha a conta para ela, não vai vender. Se ela não caprichar no produto, criar valor agregado para tudo que o Léo falou aqui, para essas necessidades dos clientes, que são diferentes, vamos colocar assim, para essa aspiração que as pessoas têm, para o modo de vida que as pessoas levam diferente. Eu colocar qualquer coisa está fadado ao fracasso. Eu tenho que colocar o melhor do melhor do melhor possível num endereço consolidado para eu ser competitivo com os outros. Porque senão eu não vou vender. Eu não vou vender empreendimento. Então, assim, acho que o que a gente precisa, voltando de novo na história da desmistificação, eu acho que pra gente, né, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, se a gente quebrar esse paradigma, Léo, não sei se você concorda, mas se a gente quebrar esse paradigma de que é difícil vender alto padrão, não é. É só a gente se preparar bem e controlar a ansiedade, que você comentou. Exatamente. Isso. Eu acho que talvez seja a maior dificuldade no empreendimento de alto padrão, vulgo com ticket mais alto. Porque o poder de decisão, né, a decisão do cliente, ela não é tão imediata. Né? É um cliente que ele está analisando o mercado, ele está analisando investimentos, ele tem um modo de vida diferente, então é uma compra tem um racional, é um conhecimento de mercado, de vida, de valores que então, assim, a gente tem que superar, né? Para a gente trabalhar um empreendimento alto padrão igual, um ticket maior, na verdade o que nós precisamos, acho que a maior lição que talvez o corretor precisa entender é que ele precisa ter tempo. Ele precisa administrar o tempo e a ansiedade dele, né? Então, uma conversa, e aí, Léo, aí peço sua ajuda de novo, uma conversa com o cliente nesse sentido não é geralmente uma conversa para um fechamento de imediato. É alguma coisa que você vai ter um atendimento, você vai ter um segundo atendimento. Sim, é um cliente que às vezes não compra no primeiro atendimento, né? Às vezes é um cliente que precisa ir e voltar aí algumas vezes. Sim. Mas aí com o preparo, porque é no tempo dele, com o preparo, com o conhecimento do corretor, ele tenta minimizar esse prazo para um prazo menor. Né? Mas é um cliente que realmente ele não tem a decisão de compra, às vezes, num primeiro atendimento. Mas o corretor ele precisa dar um jeito de controlar essa ansiedade dele. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático e bobo. Se eu estou atendendo um cliente do Monan, por exemplo, do Monan de Moema, um apartamento custa alguns milhões. Não adianta eu querer ficar mandando WhatsApp toda hora, todo dia, para esse cliente, aí, porque uma hora a pessoa vai se irritar. Porque eu começo a ser invasivo com essa pessoa. E às vezes, Léo, e a gente, quando a gente estava falando atrás, porque eu acho que às vezes a gente cai naquela armadilha da conta, da comissão. Eu estou negociando um apartamento de X milhões vezes tanto, puxa, minha comissão vai ser tanto. E eu fico tão ansioso nessa história, por isso que eu acho muito legal escutarem o episódio do Alencar também. Eu fico tão ansioso no fechamento em si, no recebimento da comissão, que eu atropelo todo o processo da venda. Não olha para ação, né? Que não olha para ação. Tem que ser uma coisa, não é só produto, não é só localização, não é só perfil. Mas existe uma questão de atendimento e realmente cuidar desse atendimento no meu emocional, com a racionalidade do cliente, numa estratégia, vamos colocar assim, que o corretor tem de conseguir criar essa conexão, né? Lembrando o nosso slogan principal do JDcast, mas eu criar essa conexão com você, que, por exemplo, é o meu cliente, de forma que você esteja fidelizado comigo, porque eu também não posso deixar ao Deus dará, porque você é do mercado, você não é meu, a ponto de que na hora que você tomar esta decisão, você fale comigo. Então, eu preciso criar mecanismos na minha régua de atendimento de manter esse contato com o Léo, de prover essas informações. O Léo, tô fingindo que você é meu cliente, tá? De prover essas informações, de conseguir conversar com ele para
aos poucos, se é o caso, se o timing do cliente é um pouquinho mais longo, aos poucos eu ir quebrando as objeções que esse cliente tenha, para em determinado momento, no tempo certo dele, ele fechar comigo. Eu posso estar enganado, Léo, mas eu acho que a gente não teve nenhum empreendimento, apartamento dos alto padrão, que foi fechado de bate-pronto. Não lembro, pelo menos, algum aqui que a gente tenha fechado que não tenha uma reincidência de atendimento. Só posso estar enganado. Sinceramente, não lembro. Não, acho que você não está enganado, não. Tá? Na maioria, realmente, o cliente ele precisou mais de uma vez para poder tomar a decisão. Mesmo porque mais ou menos a agenda desse cliente é muito ocupada, né? A agenda. Então, às vezes, também ele não está com o time completo para essa decisão. Então, às vezes, ele foi num momento, precisa a esposa vir num outro momento. Sim. Então, às vezes, até é difícil você ter todas as pessoas que vão tomar essa decisão num único atendimento. Tempo, né? Mas, assim, a gente sempre está tentando aí encurtar esse período, em tentar passar uma segurança e tentar suprir todas as necessidades desse cliente para poder ter uma decisão mais próxima. Porém, como eu falei, é um cliente racional, é um cliente que tem o tempo dele, tem as necessidades dele e realmente ele vai tomar a decisão de compra no momento dele. Rica, Léo, eu queria agradecer muito. Eu achei que ia ser bom, mas foi melhor do que eu estava pensando. Bem legal mesmo. E o que ficou para mim como aprendizado, porque eu estou aprendendo com todo mundo aqui, a cada episódio estou me transformando um profissional melhor. E o que ficou para mim é um atendimento personalizado. Se existe alguma diferença entre alguma coisa, que eu acho que eu concordo com o Ricardo, não deve ter. Mas se tiver, é um atendimento mais personalizado, mais focado. E eu acho que todos os corretores, todos os vendedores que somos nessa empresa, né, a máquina que vende, eu acho que a gente tem que seguir o que o Ricardo acabou de falar com as palavras do Alencar. A gente tem que focar na ação. Temos que focar no que o cliente quer. A gente fazendo isso, o que vier é consequência. Né, gente? Concordo, 100%. E eu vou um pouco além. Eu achei que foi tão legal o episódio de hoje e eu queria que você convidasse corretores, gerentes a trabalhar a tua área, a Zona Sul. Queria que você fizesse um convite, manda... Na câmera da verdade. Um convite aqui na câmera da verdade, na lente da verdade. Na lente da verdade. Você que quer trabalhar com projetos de alto valor, vem comigo. É isso aí. É fofo. É demais. É só parte pra você. É demais, é demais. Gente, estou muito feliz. Obrigado por essa aula da Zona Sul, né? Um pouquinho de alto padrão, muita coisa. Eu achei assim. Eu não tinha. A gente não tinha esse start, né? É você olhar a mesma coisa com outro. Rafa, e sabe o que é legal? O corretor que ele começa a se descobrir, a se entender e buscar um profissionalismo a nível de poder atender bem esse cliente, sabe o que é legal? Esse cliente, além de comprar, ele traz um monte de amigo. Fideliza. Ele indica. Fideliza. Você fica o corretor do cara. Quando ele pensa em investimento, porque ele não compra um imóvel, ele compra vários imóveis. Entendeu? Você faz uma corrente. A gente não pode esquecer que hoje o maior bem que a gente pode ter em termos de investimento é a moeda forte, que é o tijolo, é o imóvel. Então, um corretor que souber trabalhar, você que souber trabalhar, que ouviu a gente aqui e tentou, com um pouquinho de esforço, melhorar seu atendimento, pode ter certeza que, além de melhorar a sua performance de venda, vai agregar uma carteira de clientes aí. Então, assim, aproveite, pessoal. Espero aí ter ajudado. Contem comigo. Sabem que eu adoro atender, adoro ir para a mesa. Eu acho que é o maior aprendizado do profissional é estar no tete-a-tete com o cliente. Legal. Então, eu acho que é isso que a gente pode estar ajudando aí e tentando agregar. E o teu episódio é tão especial que nós estamos também tendo um quadro novo que se chama Fala Corretor.
Fala, verdade, corretor. E Ricardo? vamos começar com o Léo, que Vamos começar com por o mais Léo. que ele seja um superintendente, um supervisor, ele é um corretor. Quer fazer a pergunta? Vamos lá, Léo. A gente vai começar. A gente perguntou aqui pra galera, né? A gente vai passar aqui também. Que imóvel que você moraria? Se você pudesse morar em qualquer, se você vou te dar um apartamento agora da Diálogo, qual apartamento você seria assim, a unidade dos seus sonhos aqui na casa? E por quê? Acho que a parte mais difícil de toda essa nossa conversa foi agora, hein, Ricardo? Essa decisão realmente você me pôs na parede, porque assim, a Diálogo ela tá cheia de projeto bacana, cheia. Ela tem uma expertise de aquisição de terreno e de desenvolvimento de projeto que realmente é encantador, os projetos. Mas eu acho que eu vou na sua, tá? Eu acho que eu vou com você. Você é seu vizinho. Não, seu cara. vizinho. Ei, caramba! Um projeto realmente me encanta. Não só em localização, mas como todo o projeto em si é o Monamoca. Qual apartamento? Moema. O Moca é maravilhoso, mas eu Qual apartamento você quer? Posso ser sincero? Pode. Pra mim, até os 172 me atende, Então viu? a gente vai ser vizinho, porque eu vou morar na cobertura. Eu acho que os 172... Ali Eu quero você a não tem cobertura. planta ruim. Ali você pega Não desde tem. o menor ao maior, o desenvolvimento de planta foi Léo, obrigado. extraordinário. Cara. Obrigado Obrigado vocês. por dividir toda essa experiência, viu? Bora Tamo vender junto. JD. Obrigado, Valeu, Ricardo. Léozinho. Ó. E antes, assistam agora, né, os vídeos dos nossos corretores também. Qual é o apartamento que você moraria aqui? Vamos ver o que a nossa equipe falou. E você que está assistindo aqui, deixa aqui nos comentários também, né? Ó, eu moraria em tal empreendimento E por por quê? causa disso, disso. É isso. Porque vai ser bem legal essa interação com vocês. É isso aí. Certo? Mais um JDcast muito especial. Até o próximo. JDcast, quarta-feira, 20 horas. Não perca. É isso aí. Beijo, seus lindos. Valeu. Beijo, seu lindo. Tchau. A minha unidade, o meu projeto preferido seria o Walk Belém, né? Pela minha vinda aqui para São Paulo, foi uma região já que eu morei há muito tempo e é uma região que eu gosto, né? Que é uma região tranquila, próxima ao metrô, fácil localização também. É uma região que eu escolheria. Seria no Monamoema, Por quê? porque eu adoro andar por lá, é um bairro que é muito agradável, arborizado, então seria lá.